A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e esse é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos de um tema muito importante para o Brasil e para o mundo. Perspectiva mundial para daqui a 15 anos, para onde o Brasil deve olhar. E para falar sobre o assunto, convidamos Bernard Smith. Bernard é profissional sênior de relações institucionais e governamentais e internacionais. Ao longo da carreira, tem desempenhado funções no setor privado, governo e organizações sem fins lucrativos. Bernard possui mestrado em negócios internacionais pela Munich Business School, Alemanha, e MBA em Comércio Exterior e Negociações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. Ele também é formado como técnico em agronegócio pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É doutorando pela Universidade de Bordeaux, na França, em fase de dissertação de sua pesquisa sobre relações governamentais e negociações internacionais. Bernard, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Olá, Eduardo. É um prazer participar, muito contente de poder contribuir. Bernard, aqui nós vamos conversar com vários ouvintes, né? Mas para aquele que está nos prestigiando, e para a gente começar esse assunto, né, sobre a perspectiva mundial e ter esse olhar de futuro, né, do Brasil, a gente sempre, para nós, né, sempre é importante esse olhar de futuro. Na sua opinião, quais os principais aspectos estratégicos que devem ser considerados pelo Brasil para os próximos anos? Bom, Fay, essa é uma pergunta bastante importante e quando a gente olha para o futuro, a gente também precisa olhar um pouquinho para o passado, né? Então, se a gente volta aí em 15 anos, a gente consegue visualizar algumas coisas bastante significativas que aconteceram lá em 2007, como aqui, por exemplo, a questão da expansão da União Europeia, dos países Bulgária e Romênia, lançamento do primeiro iPhone e, consequentemente, uma mudança significativa na tecnologia, nas questões relacionadas à comunicação, além das questões relacionadas a meio ambiente também. Houve aí uma publicação do IPCC fazendo aí uma divulgação específica sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas, além de outras questões importantes, como, por exemplo, a questão da crise mundial que estava acontecendo na região, dos Estados Unidos inicialmente, depois alastrando para outros cantos, e também questões do setor privado se desenvolvendo significativamente, olhando aí para a área de tecnologia, né? O Facebook foi criado em 2004, mas que de fato teve aí um crescimento significativo por volta de 2007 e algo semelhante também com o Twitter. E nesse processo, nós tivemos também a criação do BRICS em 2009, sendo que a África do Sul entrou somente em 2011, né? Então houve aí uma série de desenvolvimentos ao longo dos últimos anos e que faz com que a gente possa avaliar um pouquinho de como que vai ser o futuro. Mais recentemente, nós tivemos também a questão do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Não podemos deixar de mencionar o Covid e também as relações entre a Rússia, a Ucrânia e a União Europeia. Então isso trouxe aí uma série de desdobramentos que com certeza vão ter aí alguns pontos importantes para o futuro. E quando a gente observa tudo isso, a gente começa a observar as questões internacionais, avaliando onde que estão as oportunidades. A gente percebe algumas questões bastante significativas. No continente africano, o agronegócio é bastante substancial, bastante importante, correspondendo a 20 a 30% do PIB da região subsaariana e 50% dos produtos totais exportados, né? E além disso, a gente percebe que existe aí uma intenção cada vez maior de investidores internacionais aportarem recursos no continente africano de uma forma bastante ampla, liderando aí pela China, Coreia do Sul, países da Península Arábica e outros países também, né? Então isso acaba gerando aí uma série de pontos importantes para a gente poder avaliar
o que a gente pode esperar daqui a 15 anos. E, consequentemente, existem 3 pontos que talvez sejam os mais relevantes, tirando todas essas questões tecnológicas que isso naturalmente vai se desenvolver, mas eu citaria 3 pontos principais. A necessidade da ampliação dos negócios internacionais, considerando as mudanças internacionais que estão acontecendo no mundo, o posicionamento brasileiro em relação aos produtos agrícolas e, consequentemente, a concorrência internacional, que também não pode ser ignorada, e também as temáticas socioambientais, que é um tema extremamente estratégico. Muito interessante, Bernard, essa visão e esses pontos que você elencou. E aí eu queria que você destacasse um pouquinho no âmbito internacional, o que deve ser considerado, né, principalmente olhando para esse contexto todo que você acabou de descrever. Bom, eu dividiria a questão internacional em 2 grandes temas: o comércio exterior brasileiro e também as questões relacionadas à área de relações internacionais. Quando a gente olha para o comércio exterior brasileiro, existem aí uma série de aspectos importantes que precisam ser observados. O Brasil ainda é um país extremamente fechado economicamente, para oportunidades internacionais. Então, isso definitivamente não é algo positivo e existe a necessidade de se ampliar essa estratégia para poder viabilizar uma ampliação dos negócios internacionais. E quando a gente fala do comércio exterior, nós estamos falando não somente de produtos como os que já estão sendo comercializados no mercado internacional. Hoje o agro corresponde a 50% das exportações brasileiras, principalmente o complexo da soja, carnes, produtos florestais, então entra aí na questão celulose, madeiras e papel, e também o complexo sucroalcooleiro. Mas existem alguns outros aspectos importantes nesse processo do comércio exterior. Então nós temos também a questão da exportação de serviços, e esse é um tema extremamente importante que abriu-se várias oportunidades a partir do momento que o Covid obrigou a população, de uma forma geral, a estar mais digitalizada. Então, isso abre uma série de oportunidades para a exportação de serviços brasileiros para outros países. Ademais, existe também a necessidade de falar sobre comércio eletrônico, né? Então, quando nós falamos sobre comércio exterior e também comércio eletrônico, a partir do momento que nós estamos utilizando plataformas digitais para comprar e vender produtos, isso também é considerado comércio exterior. Então, esse é um aspecto extremamente estratégico que vários países já observaram isso. Então, nós temos, por exemplo, a China, que grande parte dos produtos são comercializados por plataformas digitais, e isso faz com que exista a necessidade do Brasil avançar também nessa questão, porque atualmente existe ainda uma carga tributária muito elevada para o comércio eletrônico, e evidentemente, a partir do momento que uma empresa pequena, por exemplo, queira exportar um determinado produto para o exterior, se determinada pessoa, o cliente lá no exterior, não gostar do produto e querer devolver o produto, essa empresa vai ter que pagar impostos para a importação desse produto que ela vendeu para esse cliente lá fora. Então isso não é muito lógico e evidentemente gera aí algumas complexidades que precisam ser revistas, né? Ademais, existe também a questão da comercialização e do envio de pacotes dos correios e também por entidades privadas. Então, esse é um outro tema bastante delicado que precisa ser observado, considerando que existem diferenças e semelhanças e, consequentemente, a necessidade de haver uma maior parametrização dos serviços. Mas quando a gente olha para as questões das relações internacionais, eu gostaria de levantar a questão do BRICS, né, a participação do Brasil no BRICS. Então isso é um tema extremamente importante porque nós temos aí uma série de desdobramentos em consequência aí das atividades que estão acontecendo no mundo em relação à Rússia e à União Europeia e, consequentemente, existem desdobramentos. Então, na Europa, a Alemanha era o principal parceiro comercial da Rússia até o início de 2022, e isso fez com que definitivamente deixasse de ser um dos principais parceiros comerciais em relação à Rússia, né? E isso acabou gerando também consequências, né? Então, a partir do momento que a Rússia começa a olhar mais para o BRICS também, viabilizando oportunidades entre os países signatários do BRICS, isso gera aí uma série de questões importantes. Então, a Índia, por exemplo, a Índia não aderiu às sanções internacionais contra a Rússia, o que fez com que também o relacionamento comercial da Índia com a Rússia também se ampliasse.
Da mesma forma, a China. Houve aí uma ampliação dos negócios internacionais entre os dois países, Rússia e China. Então isso acaba gerando aí uma necessidade de alavancar aí oportunidades, observando aí uma nova redistribuição do comércio exterior e, consequentemente, sendo o Brasil também signatário do BRICS, nós percebemos que também houve um aumento significativo do relacionamento comercial entre os dois países. Então acho que esse é um ponto importante que precisa ser considerado quando a gente fala de comércio internacional, considerando que existem uma série de oportunidades que estão se redesenhando e, consequentemente, uma possível mudança dos paradigmas nesse segmento, incluindo a possibilidade de uma maior influência do BRICS no cenário geopolítico internacional. E, Bernardo, uma questão que sempre está na cabeça dos brasileiros, né, muito tratado na imprensa de uma forma geral, é a questão do agronegócio brasileiro, né, a competitividade do agronegócio, a importância do agronegócio, né, e sempre isso é algo que impacta também no debate político, no debate econômico, principalmente, né? E aí eu gostaria de saber um pouquinho a tua opinião quanto à competitividade internacional do agronegócio brasileiro. Ele está em risco? Quais são as consequências, né? Porque o que você descreve muito bem é uma movimentação, né, do mundo inteiro, há uma reacomodação, a qual obviamente ninguém tem controle, mas essa reacomodação está ocorrendo, né, por esses vários fatos que você já citou, mas o agronegócio no Brasil sempre é algo de preocupação, porque é algo que nos orgulha e precisa, obviamente, do devido cuidado. Então, queria ouvir um pouquinho sobre a competitividade internacional do agronegócio, se está em risco ou não e quais são as consequências dessa movimentação toda. Sim, de fato existe aí uma complexidade de temas e sim, eu diria que a competitividade internacional do agro brasileiro está em risco, sim, né? Eu novamente divido em dois temas principais, aí a questão do acesso a mercados internacionais e o posicionamento estratégico, considerando a demanda internacional por produtos que muitas vezes são relevantes considerando aspectos socioambientais. Então isso é um tema importante porque muitas vezes no Brasil a gente não olha muito as questões socioambientais como um fator determinante, relevante, mas para os olhos do comércio exterior isso é sim um tema extremamente estratégico, né? Então quando a gente olha a questão da demanda e oferta de produtos, há a intenção também de se discutir um pouco as questões relacionadas às barreiras comerciais, barreiras tarifárias e não tarifárias. Então isso é um ponto importante a partir do momento que existe aí uma mudança aí dos paradigmas, existe aí também uma adequação a essas exigências sanitárias internacionais e, evidentemente, a vulnerabilidade de alguns países quanto à disponibilidade de alimentos, né? Então, isso faz com que exista a necessidade de avaliar a competitividade de outros países em relação aos produtos brasileiros e, consequentemente, avaliar como que o Brasil se posiciona nesse sentido. Então, quando a gente começa a olhar essa questão do agro e as questões relacionadas à segurança alimentar das populações, isso abre uma questão da discussão do quanto que determinados países impõem sanções ou restrições a determinados produtos por serem muito baratos ou excessivamente competitivos no mercado internacional, uma vez que eles querem resguardar seus mercados. Então, isso gera aí algumas questões, como, por exemplo, o estabelecimento de alguns critérios, como questões socioambientais, como moeda de troca para poder viabilizar a entrada de determinado produto naquele país. Então, isso é um ponto extremamente importante. Então, quando a gente olha para as questões socioambientais, né, isso é um ponto interessante porque no Brasil isso não é muito conversado de forma estratégica como oportunidade de negócio, mas sim existe a necessidade de avaliar como que todo esse processo pode ser viabilizado para os olhos do setor privado, né? Então, como se um cliente internacional se está demandando um determinado produto, por que não oferecer aquele produto que está sendo demandado? Se o cliente está demandando produto mais socioambiental,
com foco em questões socioambientais, por que não viabilizar essa oportunidade, né? E isso o Brasil poderia ser extremamente competitivo no mercado internacional, considerando que temos aí uma grande quantidade de áreas florestais no país e, evidentemente, um bom posicionamento privado em relação às oportunidades relacionadas. Interessante essa tua análise, Bernardo. E aqui, para a gente fechar essa nossa narrativa aqui, né, essa nossa troca de informações, com quais países o Brasil deveria ampliar, né, ou manter relações institucionais e governamentais nos próximos 15 anos, né, como a gente está analisando aqui, e se você puder dar um destaque principalmente na questão do agronegócio, também é importante. Bom, tem duas publicações bastante relevantes que abordam um pouco esse tema, né? Então, esse ano foi realizado aí um estudo conjunto entre o Instituto Sagres, o Instituto General Vilas Boas e o Instituto Federalista, que avaliou aí o desenvolvimento internacional e o crescimento econômico internacional, considerando aspectos relacionados ao Covid também e como que o Brasil pode se posicionar nesse sentido, né? O estudo que foi elaborado traz aí algumas questões, como alguns deveres de casa, digamos assim, como a questão da recuperação do parque industrial brasileiro, o desenvolvimento do setor de serviços, a implementação de medidas para reduzir o custo do Brasil, o controle do consumo de água potável em processos produtivos, o estímulo à produção agropecuária e também a necessidade de se trabalhar o equilíbrio no mercado internacional. Entretanto, existe aí um outro estudo que eu acho que é bastante pertinente para responder a essa pergunta. Um pouco antes da pandemia, foi realizado um estudo pela PricewaterhouseCoopers, fazendo aí um ranqueamento de como é que o Brasil se posicionará em relação a outros mercados e o crescimento desses países ao longo dos próximos anos, considerando 2030 e 2050, né? Então isso é interessante, porque a partir do momento que a gente observa essas mudanças, é sempre importante considerar que, mesmo estarmos passando pelo esse processo final do Covid, existe uma tendência de retomada econômica dos países e, consequentemente, viabilizando aí o crescimento previamente estabelecido e previsto, né? E aí, obviamente, existe aí essa troca de cadeiras, digamos assim. Enquanto o Brasil às vezes está em 10º lugar no ranking internacional como uma das principais economias do mundo, às vezes pula para um pouco mais de uma posição mais favorável, às vezes um pouco mais para baixo, mas no geral o que é importante comentar nesse sentido é que o problema do Brasil não são recursos financeiros, mas gestão, porque recursos existem e, evidentemente, se o Brasil é um dos principais top 15 das economias internacionais, evidentemente o problema não é a questão da falta de recursos financeiros. Mas quando a gente começa a olhar essas questões relacionadas de quais países vão estar estarão crescendo economicamente nos próximos anos, existe aí de fato a necessidade de considerar dois aspectos principais, né? Os países que estão consolidados, então temos aí o caso dos Estados Unidos, Europa, onde que mesmo que exista aí um crescimento econômico, o crescimento vai ser pequeno, mas existem também os outros países, que são os países emergentes e que têm aí uma grande perspectiva de desenvolvimento econômico nos próximos anos. Então, nisso, nós estamos falando de alguns países como, por exemplo, a Indonésia, a Nigéria, o México, Paquistão, Egito e outros, né? Então, esses são países que vale a pena olhar com maior cuidado, com um olhar mais estratégico, considerando que atualmente não existe um relacionamento tão próximo entre as empresas brasileiras e esses mercados, né? E quando a gente olha para o agro, existe sim aí uma necessidade de olhar para alguns segmentos, né? O continente africano, voltando para o tema do continente africano, é um tema extremamente importante, porque de fato o continente todo está se desenvolvendo economicamente. Temos aí uma série de oportunidades que estão crescendo dentro do agro e o Brasil não deveria ficar de fora. Então, não estou falando apenas das relações políticas e relações internacionais entre governos,
mas a presença do setor privado no continente africano, a presença do setor privado brasileiro naqueles países, né? Então, esse é um ponto importante porque não estamos necessariamente falando apenas da exportação de produtos brasileiros para lá, mas, por que não, a implementação de soluções in loco por empresas brasileiras. Então, isso geraria uma série de outras oportunidades, favorecendo aí a economia brasileira também. Então, claro, quando a gente começa a olhar todos esses aspectos, existem aí uma série de oportunidades que precisam ser trabalhadas, mas também alguns deveres de casa, né? Então, é importante justamente trabalhar essa questão do isolamento comercial internacional brasileiro, que isso é um entrave muito grande, freia aí o processo de geração de oportunidades internacionais. E também a questão da política protecionista do comércio exterior brasileiro, porque não adianta também algumas empresas se estabelecerem fora do Brasil e se depois elas não conseguem trazer esses rendimentos de volta para o país, né? Então, são vários pontos que precisam ser trabalhados para poder viabilizar a ampliação do relacionamento brasileiro no mercado internacional. E aí eu faço um último destaque, que também é a questão para os produtos regionais. Os produtos regionais têm um grande potencial no mercado internacional, são produtos sempre de muita boa qualidade e têm bastante apelo e interesse internacional. Entretanto, nem sempre é comercializado e é feito marketing adequado em relação a isso. Então, deixo aí também um alerta sobre a questão da promoção comercial, da necessidade de se promover de forma adequada os produtos brasileiros, sejam estes provenientes de pequenas, médias ou grandes empresas, e evidentemente de quaisquer segmentos que sejam, seja o agro, seja aí produtos relacionados a serviços ou qualquer outro segmento que seja. Bernard, muito boa análise, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Perspectiva Mundial para daqui a 15 anos, para onde o Brasil deve olhar. Muito obrigado, Bernard. Foi um prazer, satisfação participar. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEEconômica, e no Twitter, @FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.